Oi, viajante da vida! Estamos de volta com Família em Foco, desta vez com uma reflexão partida da sociedade. Já reparou que nós estamos envelhecendo? Já reparou que a população do mundo está ficando mais velha? E, por outro lado, as famílias estão tendo cada vez menos filhos? Como fica a questão do idoso na família? No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz o quarto mandamento da percepção de Moisés da lei divina, aquele honrar pai e mãe. E no item 3 da piedade filial, o codificador faz observações preciosas para nós a respeito disso. Porque nós temos visto a nossa sociedade hoje relegar os velhos ao abandono, considerá-los criaturas incapazes de produzir, incapazes de contribuir porque não têm mais força de trabalho para ganhar dinheiro. E é mais ou menos o que acontecia na época do codificador também. E aí, lá naquele capítulo do Evangelho, nós vamos perceber uma mensagem muito interessante de Allan Kardec. Porque as pessoas acham que honrar pai e mãe é só dizer sim senhor, sim senhora, é só respeitá-los. Mas é muito mais do que isso. Olha só o que Kardec diz. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los nas necessidades. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E não deixa de ser verdade, gente? Uma retribuição, aquela gratidão por nós termos chegado até aqui, afinal de contas, sem a colaboração desses idosos, pelo menos daqueles que seguiram um caminho normal de atenção à família, nós não estaríamos aqui onde estamos hoje. E aí nós vamos perceber que muitas vezes os nossos idosos, eles não alcançaram o mesmo nível social, não tiveram oportunidade de estudar, têm precariedade na sua vida material. E aí o que os filhos que chegaram mais além, os filhos que conseguiram progredir mais devem fazer? Allan Kardec nos chama a refletir sobre isso também. Ele diz o seguinte: é sobretudo para os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento os que julgam fazer grandes esforços porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam? Gente, mas isso não é muito sério. Quando a gente às vezes está abastado, está curtindo a vida e os pais estão velhinhos, idosos e carentes, quantos filhos os abandonam? Ou então quantos botam lá num cantinho da casa, sem mais cuidados, ou até pedem para eles cuidarem dos netos, dar ordem aos empregados? Será que isso é bacana? Será que isso é legal? Do ponto de vista espírita, esses filhos estão exercitando a piedade filial? Kardec ainda questiona mais sobre isso. Espera aí. Será que ainda tem esses pais que foram acolhidos em casa, que cuidar dos filhos, que gerenciar a casa, que cuidar dos netos? Ora, será mesmo? E Kardec pergunta, caberá aos pais, velhos e fracos, servir a filhos jovens e fortes? Alguém acha que isso é normal? Alguém acha que isso é legal? Não, diz o codificador. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida de suas possibilidades, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. E aí nessa hora é que a gente começa a perceber que os idosos, quando são acolhidos na nossa casa porque fracos, porque pobres, merecem amor e carinho. E aí nós vamos recorrer à nossa irmã Darcy. Darcy, o que a doutrina espírita pode oferecer para essas famílias que têm que se reestruturar para receber um idoso carente ou doente em casa? Como filhos, como netos, vão conciliar as suas tarefas da vida, os seus desafios, com a atenção a esses velhinhos? E uma outra coisa que também nós podemos pensar e que a doutrina espírita pode ajudar. Darcy, como idosos que ainda são vigorosos, idosos que amadureceram bem, que podem cuidar de si mesmos, podem ainda viver uma vida feliz. Como a doutrina espírita pode estimular essas pessoas a agirem, a serem construtores de uma sociedade melhor? Não trabalhando para ganhar dinheiro, mas amando, servindo e contribuindo com a sua experiência. Fale para nós, minha amiga, nós aguardamos a sua fala tão preciosa. Olá, Maurício. Olá, amigos que acompanham toda esta programação. Nós vamos conversar a respeito dos avós, os avós na família. E eu queria sugerir um texto muito importante da nossa Joana de Ângeles, que está lá no livro Constelação Familiar.
Então, a Joana de Ângeles, neste livro, ela vem falando, primeiro, a respeito de uma tarefa que extrapola a ação dos avós. Você sabe que hoje em dia, né, os pais, então, estão trabalhando e a maioria deles não tem com quem deixar as crianças, ou então não tem confiança, ou ainda não estão em idade da creche, né? E eles tomam conta das crianças e, justamente por estar o dia todo com a criança, eles vão trazendo, né, vão interferindo, vamos assim dizer, na educação. Esse é um aspecto que a gente tem observado, né? Então, a nossa Joana de Ângeles diz aqui o seguinte, né? Eu vou ler, que é para a gente estar bem atento ao que ela diz. Aos avós, pois, está facultada a tarefa de amar os netos, mas cuidadosamente, a fim de não os tornar soberbos, especiais em relação a outras crianças, aprendendo a largar a família consanguínea com aqueles que sofrem carência, desenvolvendo o germe do amor universal num conjunto ampliado. Então, aqui a nossa Joana de Ângeles vem falando, né, dessa tarefa de amar. E vocês sabem, eu tenho observado muito essa questão, essa relação das crianças com seus avós, com seus pais, né? E eu fico imaginando que seria muito, muito importante, né, se nós pudéssemos ter esse olhar carinhoso, né, para os avós, que, como o Maurício bem nos falou, muitas das vezes, por estar com uma certa idade, vamos assim dizer, né, eles são relegados a um segundo plano na sua própria casa, o que é realmente lamentável, porque quando nós estamos aqui refletindo, né, sobre a nossa própria vida, sobre as crianças, nós vamos então ver o quanto a gente recebeu deles, né? Se não fossem eles, nós pais, como é que nós estaríamos, né? Então é uma dedicação, foi um amor, porque ninguém se cria sozinho, é verdade, né? E aí, nós, às vezes, vou colocar isso entre aspas, nós os usamos porque nós não temos como deixar as nossas crianças em outras mãos. A gente deixa com eles e a gente ainda cobra determinadas posturas. Isso é algo que a gente vai precisar refletir, porque ainda estará acontecendo durante muito tempo, né? E a Joana de Ângeles anota aqui uma outra questão, que é do abandono. O abandono dos pais idosos, né? E tem aquela história, né, que o pai pegou o filho e disse assim: olha, filho, vamos que hoje nós vamos deixar o seu avô no asilo. E aí foram andando no meio do caminho. O menino perguntou: ah, já sei, papai, é para lá que eu tenho que levar você quando você for velhinho? E aí então o pai sentiu na sua pele e voltou para mudar, ele mudou o rumo, né, daquela conversa. Então, esta questão é uma questão assim que a gente vai poder observar e vai ter com muito carinho. Primeiro, procurando ver em que esses nossos pais queridos vão poder nos ajudar. E não há nada mais gostoso do que aquele avôzinho que tem o neném no seu colo, que está, ou o menino ou a menina, já de mais idade, ou aquele próprio adolescente, que vai precisar de alguém de mais perto do seu coração, para ele estar conversando, contando as suas histórias, e a criança ou o neto
abrindo também o seu coração para aquele avô, para aquela avó. Então, nesses dias de mais tumulto, em que os pais estão tão ocupados no sentido de prover, né, trazer para casa os recursos necessários, né? E a gente coloca aí uma interrogação com relação a esse necessário, será que é necessário mesmo, né? Nós queremos reverenciar os avós, nós queremos, assim, nessa hora, dar, assim, abraços nele, reconhecer o quanto eles fizeram e orar por eles, né? Pedir aos amigos espirituais que os amparem em todas as necessidades e que eles, em razão de, às vezes, alguma ingratidão, né? Ingratidão dói, né? Que eles possam ver que eles fizeram o possível para educar, para ajudar aquelas almas, não é? A Joana de Ângeles termina esse capítulo a respeito dos avós, dizendo assim, interessante, que todos nós envelheceremos. Todos nós podemos enfermar, todos nós podemos morrer, não é? É a lei da vida. E então, pensando nisso, não é? Nós também vamos tentar cuidar um pouquinho mais desses amados, desses queridos que estão junto de nós, não é? E ela também diz o seguinte: os avós na família são bênçãos de amor que nunca se devem transformar em focos de dissensão ou de malquerença. Esta observação, não é, que ela faz para nós é no sentido de que a gente possa respeitar, acima de tudo, esses amiguinhos e tê-los junto de nós. Aí eu também fico assim observando, ela também fala a respeito disso nesse item, não é? Quando eles já estão doentinhos, não é? E repetem, a gente sabe que o Alzheimer faz isso, né? Ele cria esta condição de saúde da pessoa esquecer, da pessoa estar repetindo. Então, que a gente veja, né? Que a gente se veja, aqui como ela falou mesmo, né? Que a gente se veja nessa situação e que a gente procure diluir, né? Porque às vezes nós ficamos irritados, mas eu já falei tantas vezes e você não se emenda, você está só repetindo. Ele está repetindo porque ele está doente. Então, cumpre-nos ter toda a paciência possível e todo o amor, agradecendo aquela alma, né? As dádivas da nossa vida. É tão bonito quando a gente vê na rua aquele filho levando o pai para passear com todo carinho, com toda paciência, e a mãe também. Então é importante que a gente se trate, que a gente veja isso como uma fase que daqui a pouco vai passar, porque daqui a pouco aquele amigo se despede da vida, né? Mas que a gente fez a nossa parte, né? De amor, de carinho, de respeito, de atenção e de envolvê-los com todo o cuidado possível, né? Há uma mensagem no Evangelho que também fala do nosso dever, especialmente para os pais pobres. E a gente olha para os nossos pais, a gente vê quanto sacrifício eles fizeram para que a gente chegasse até a idade em que nós estamos, a condição em que a gente está, de quanto eles se privaram. Então, nós só entendemos, não é? Eu acho que a gente pode entender com isto que ao invés de ter um problema em nossas mãos, a gente tem uma grande oportunidade
não é de manifestar a nossa gratidão a esses amigos tão queridos. Então, se você tiver os seus pais aí por perto, dê um abraço. Mas se isso não for uma atitude usual, eles vão ficar um pouquinho preocupados. O que está acontecendo? Mas faça isso, tá? Dê um abraço no seu pai, na sua mãe. Procure manifestar a gratidão. Este é um sentimento, né, muito agradável a Deus e também à nossa consciência. Porque mais tarde, não é, nós não estaremos arrependidos da gente não ter dedicado horas, da gente não ter dedicado alguns momentos da nossa vida, que a gente podia, pega o carro, vamos fazer um passeio até a praia, até um local, vamos ver uma comidinha que eles gostam, vamos ter uma conversinha, ter toda a paciência, né, no sentido de estar sabendo, né, estar repetindo. Então a gente vai trabalhar o nosso sentimento a fim de que a gente possa oferecer o melhor a essas almas amigas que Deus colocou no nosso caminho. Oi, Darcy, obrigado, minha amiga. Ficamos felizes com essas observações e principalmente com o alerta, hein, amigos? Envelhecer não quer dizer que nós estamos com o pé na cova. Dá para fazer muita coisa boa ainda, mesmo numa idade avançada. E aí a gente aproveita essa ideia para pensar naquilo que a Lúcia Moisés fala para nós no livro Nas Mãos Amigas dos Pais. Às vezes, os idosos que são acolhidos em casa ficam tristinhos, porque eles têm pouca conversa, os netos não falam com eles, nem vão lá no quarto saber como eles estão, os filhos estão ocupados demais, e eles ficam abatidos, alguns ficam até deprimidos. Falta afeto em casa. E a sociedade se mobiliza tanto para cuidar do idoso hoje em dia, não é? Nós temos aí o Estatuto do Idoso, temos aí as leis, os grupos que tentam inserir idosos, grupo da melhor idade. Mas e em casa? E a Lúcia faz um alerta que dói no coração ouvir, mas ela tem razão, olha só. Os legisladores fazem as leis, mas lei alguma é capaz de fazer um idoso ser amado pelo pessoal mais jovem da família, se o exemplo não vier do próprio lar. E é nessa hora, meus amigos, que a gente começa a perceber. Se nós estamos envelhecendo, se nós cuidarmos bem dos nossos idosos, daremos bons exemplos. É no lar que o idoso é acolhido e amado, e é com o amar e o acolher o idoso que nós damos bons exemplos para os mais jovens, para que eles sejam também responsáveis pelos seus idosos no futuro, e esses idosos seremos nós. A Lúcia ainda complementa a sua reflexão falando o seguinte: é bom lembrar que estamos vivendo mais. Se não morrermos antes, os idosos seremos todos nós. Tá vendo? Daqui a pouco somos nós que vamos estar lá de cabelinho branquinho, somos lá que vamos estar com o rosto enrugadinho, mas isso não significa o fim da vida. E é importante então dar bons exemplos, cuidar dos nossos velhinhos para que os nossos jovens cuidem de nós no futuro. Ainda que tenhamos lazer, cuidados e atenção lá fora, talvez venhamos a nos ressentir da falta de afeto dentro de casa. E como isso é triste, né, gente? Como essa ideia de que nós estamos abandonados pelos filhos, abandonados pelos netos, dói aos nossos corações. Ainda que seja uma visitinha por semana, mas vamos lá ver os nossos velhinhos, se eles não moram conosco. E se moram, vamos pensar em servir bem com eles, em colaborar mais com eles, tê-los perto de nós, na medida do possível. E aí a Lúcia nos orienta assim, olha, pensando nisso, acho bom começarmos a plantar agora as sementes do afeto no coração das crianças. Envolver as nossas crianças no cuidado dos nossos idosos. Quem sabe assim não teremos jovens e adultos mais atenciosos e mais complacentes com os mais velhos lá no futuro, não é? Lá naquele momento em que nós vamos precisar dos cuidados deles. E aí? O que você acha dessa reflexão? A doutrina espírita tem mesmo esse potencial todo de ajudar os mais idosos? De orientar os mais jovens para que eles sejam filhos que honrem pai, mãe, avós? Deixe o seu comentário. Como você tem lidado com os idosos na sua família? E se você já é idoso, percebeu que ainda pode colaborar, que a sua experiência é importante e útil? Não se deixe abater não, hein?
Vamos trabalhar, vamos fazer o bem, vamos crescer espiritualmente. Nós encerramos esse nosso vídeo pedindo a você que se inscreva no nosso canal, que acione o sininho para receber notícias dos novos vídeos que saírem. E, sobretudo, deixe o seu like se você gostou da nossa matéria de hoje. Se não gostou, nos informe. Dê o dislike, mas nos informe por que você não gostou, para nós podermos melhorar. E, acima de tudo, deixe aí um comentário e divulgue esse vídeo para os seus amigos. Um grande abraço, muito obrigado, Darcy, pela sua colaboração e muita paz a todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo!